Eu ia falar hoje sobre economia, uma determinada questão da economia, embora eu não seja economista, coisa que meus amigos todos sabem, né? E numa visita agora à tarde, eu acabei falando de um assunto que é o que eu vou tratar agora, não tão agradável assim, que é a morte, né? Não a morte em si, mas as consequências dela para quem fica no mundo. Fui visitar agora minha amiga Sônia Neri, que perdeu pai e mãe recentemente, num prazo muito curto, e logo poucos meses depois o outro. Está sofrendo todas as consequências disso. Não são só as consequências emocionais, tem os materiais também. E nisso aí entra o governo, né? Eu acho uma coisa meio maluca que um governo como os atuais governos brasileiros, no nosso contexto, nas nossas condições no Brasil de hoje, ainda continue penalizando os sucessores de quem faleceu, né? No caso específico, a minha amiga é filha única, como eu sou também, e ela está sofrendo as consequências de uma coisa que eu já conheço, porque eu já passei por isso há 9 anos, com o falecimento do meu pai, e agora mais recentemente com o falecimento da minha mãe em fevereiro, né? Existem coisas que você é obrigado a fazer nesse momento e você, na verdade, não tem o amparo que eu acho que um Estado como o Estado brasileiro atual deveria dar para o cidadão. Começa com uma coisa: uma pessoa que viveu até os 80 anos, mais ou menos, é alguém que passou a vida pagando imposto, né? Trabalhou, pagou os tributos referentes a isso, as suas compras pessoais da vida toda, adquiriu imóvel, onde pagou imposto também, foi financiado, pagou imposto em cima disso também, com carro a mesma coisa. O cara passou a vida pagando imposto, pô. Aí depois um dia o sujeito aposentou, ele trabalhou em função também desse direito de ser aposentado, e o Estado tem obrigação legal, é uma instituição isso, de amparar essa pessoa dessa maneira, no final de vida dela, com o objetivo, claro, óbvio, de dar uma vida digna para o idoso. Chega na hora do falecimento, o que acontece? O sucessor, que é a pessoa que sofre as consequências, ele é obrigado a pagar um monte de coisa, mas um monte de coisa. E eu estou para começar rolamento de bens da minha mãe. Eu tenho assim um verdadeiro asco por cartório. Eu seria um sujeito feliz se amanhã eu acordasse e aparecesse uma manchete na internet assim, e no jornal: os cartórios foram extintos no Brasil, porque eles na prática não servem para absolutamente nada, né? É uma ironia, uma hipocrisia imensa num país com tantas mentiras como o nosso. Você tem uma instituição que ela tem a prerrogativa de atestar, com base num selinho, um carimbo, que um determinado documento é verdadeiro. Quer dizer, ela tem o poder de dizer que aquele documento é verdadeiro, e ela não tem, obviamente, o poder de investigação da verdade. Mas você paga para essa gente dizer isso, valores tabelados, que incluem impostos, né? Obviamente, o governo precisa meter a mão em tudo que se faz nessa terra, sem distinção, e dessa maneira você é obrigado sempre a recorrer, em determinadas situações, a um cartório e gastar um dinheiro com alguém que nem sabe quem é você, né? Não sabe nada da sua vida e vai dizer que uma determinada coisa que você está fazendo ali, ela é verdade. Num país como é o nosso hoje, eu acho isso aí um ridículo imenso. É uma coisa que eu acho que depõe contra a moral do país, mais ainda do que outras já depõem, como a nossa criminalidade, né? Não vale nada, na minha opinião, um cartório. Então, na hora que uma pessoa falece, você é obrigado a pagar determinadas custas. Quem tem mais dinheiro nesse momento recorre a serviços particulares. Esses serviços
depois eles requerem manutenção, os que você tem que pagar habitualmente, continuamente, né? E depois tem a questão da transmissão de propriedade dos bens, onde você vai pagar mais outras custas. Eu acho uma barbaridade, porque os bens pessoais que estão indo para a mão do sucessor, muitas vezes eles foram edificados pela vida familiar dos antecessores, com o objetivo explícito de deixar isso aí na mão dos filhos, e muitas vezes isso acontece também na forma de testamentos, esse tipo de coisa assim. Então existe a intenção determinada do proprietário de um determinado bem, que aquilo fique com o seu sucessor escolhido ou determinado pelos parâmetros legais. Então pronto, passou da mão de um para o outro. Aí nesse momento de fragilidade, o governo, ele não quer saber como você está, ele te cobra uma taxa para que ele vá, segundo as normas da lei, afirmar que você então é o novo proprietário daquele imóvel lá, que é uma coisa que já está prevista na tua vida familiar. E depois, se você vai vender esse imóvel, tem mais outras taxas também, e assim vai. Quer dizer, isso é a mesma coisa que dilapidar esforço de família, né? Eu acho que o governo brasileiro, ele deveria mudar isso aí urgentemente, porque essa hora da perda de um familiar é um negócio muito triste, é muito doloroso, complicado, e precisaria se levar em consideração o seguinte: o processo de vida, ele precisa continuar, né? Ele precisa prosseguir, e aí eu acho que é hora de se dar uma facilidade para quem ficou, que já está com o coração muito dolorido, e precisaria justificadamente, de uma forma muito justa, ter um amparo muito, muito bom do Estado, que deveria isentar essas pessoas desses custos adicionais, que são uma penalização oficial da dor do ser humano.